Bom, então a gente inicia aqui mais essa quinta-feira, nossa aulinha de modelagem de sistemas dinâmicos, divertindo aí mais uma vez, com a continuidade, né, da nossa disciplina. Nilson, só para confirmar contigo, né, a gente finalizou a unidade 3, não foi isso? 3.3, isso mesmo. Isso, né? Porque às vezes só para ter certeza, porque como tem essa disciplina na segunda-feira também, e a gente vem caminhando juntinho, mas teve uma outra disciplina de eletrônica que deu uma descasada, digamos assim, e aí modelagem. Bom, enfim, vamos lá, porque hoje a gente tem muito trabalho pela frente, tá? Vou, a partir desse momento, então, compartilhar minha tela contigo. Confirma aí para mim se você está vendo a nossa telinha branca. Sim, apareceu o slide. Sim? Beleza, então. Então, como a gente já começou, né, e introduziu o assunto, hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre a unidade 4, né, a gente finaliza todas aquelas análises dos nossos sistemas mecânicos, digamos assim, eletromecânicos, inclusive, né, terminando com o sisteminha lá do nosso motor de corrente contínua, do nosso servomotor. E hoje a gente muda um pouquinho o foco, a gente muda um pouco os nossos sistemas físicos, com o intuito de continuar fazendo modelagem, continuar fazendo análise, porém agora vamos trabalhar com um circuitinho um pouco diferente, que são os nossos circuitos fluídicos e térmicos, tá? Na aula passada, eu comentei que eu ainda ia verificar se a gente ia trabalhar com exercícios, né, atividades da unidade 3, ou se a gente iria avançar, né, adiantar. Eu tinha decidido adiantar, avançar, porque, enfim, né, já estou aqui mostrando a unidade 4 para você, mas algumas coisas evoluíram de ontem para hoje em relação a algumas orientações da faculdade, mas isso vai ter impacto na próxima semana, em que a gente deve voltar, não, né, a gente deve trabalhar um pouquinho também com como é que eu vou dizer, na mesma aula, né, tanto com o avanço, né, com o caminhar da nossa disciplina, ou seja, com a unidade 4, seção 4.2, 4.3, e junto com isso, aulas práticas, as nossas aulas computacionais, né, em nossos ambientes computacionais, e as nossas atividades, tá bom? Então, só porque a gente ficou não lembro se eu tinha discutido isso contigo, mas era algo que a gente precisava decidir, e a gente deve trabalhar um pouquinho diferente a partir da semana que vem, tá bom? Beleza? Beleza. Então, tá bom. Então, hoje, nosso objetivo é descrever e analisar a dinâmica de sistemas hidráulicos, tá? Então, até aí vai a diferença da nossa aula de hoje, né? Porque a partir daí é algo que a gente já conhece, né? Então, descrever e analisar a dinâmica é o que a gente vem fazendo desde acho que da primeira aula, né, que a gente iniciou modelagem. O que muda? Muda que o nosso sistema hoje é um sistema hidráulico. Mas como que a gente vai descrever e analisar essa dinâmica? Através da modelagem matemática, utilizando a função de transferência e, hoje também junto, né, validando através de simulação computacional, em especial utilizando o MATLAB na ferramenta do Simulink. Beleza? Bom, é sempre, né, interessante a gente iniciar sabendo por que a gente está estudando esses sistemas fluidos, tá? E é claro, né, vale muito a pena a gente enxergar onde é que isso é aplicado, onde é que isso é utilizado. E esses tais sistemas fluidos, né, com fluidos os mais diversos possíveis, né, desde água, óleo, petróleo, enfim, tudo é fluido, né? Tudo que eu quero dizer assim, todos esses materiais citados são fluidos que a gente pode utilizar o modelamento de acordo com o que a gente vai trabalhar hoje. Claro, né, a gente vai trabalhar com um exemplo bastante específico, mas é possível conhecer o comportamento desse nosso sistema dinâmico fluídico, tá bom?
E aí, vale a gente destacar que em diversos ramos da atividade industrial, como, por exemplo, na área petroquímica ou na área nuclear ou de celulose, ele é extremamente utilizado, tá? Não sei se você estava... Não sei se você estava acompanhando agora há pouco uma palestra do Jade. Acompanhou? Não. Tava de serviço, na Não? verdade. Cheguei agora. Aham. Então, eu também peguei um pedaço da palestra, mas era, se eu não me engano, uma engenheira química da Braskem, que é uma eu não sei se ela é uma terceirizada ou se ela é uma subsidiária da Petrobras, mas era uma engenheira química que estava falando sobre a indústria 4.0. Então, assim, quando a gente fala aqui, quando eu vi aqui, né, indústria petroquímica, me lembrei exatamente dessa palestra em que ela estava falando da evolução da indústria 4.0 dentro da indústria petroquímica, né? A Braskem é uma empresa petroquímica que trabalha para a Petrobras. Ou seja, quando a gente fala desses nossos sistemas fluidos, a gente tem uma ampla, né, uma vasta aplicação dentro da atividade industrial. E dentro de toda essa imensidão de aplicabilidades, um dos controles mais importantes que a gente vê dentro da indústria é controle de nível. Tá? Por quê? Porque ele é responsável por manter o nível, né, de um determinado fluido dentro de um tanque de maneira constante ou que seja feito um determinado controle. Então, essa daqui, adiantando, vai ser a nossa principal aplicação, a nossa principal análise na nossa aula de hoje, tá? Então, o que a gente vem observando ao longo dessa nossa disciplina? Começando lá na unidade 1, né? Que uma das fases para a gente implementar o nosso processo de modelagem matemática é a utilização das leis básicas que regem o comportamento do sistema. Foi isso que a gente viu trabalhando com a lei de Kirchhoff, trabalhando com a segunda lei de Newton. Pois é, hoje aqui a gente vai trabalhar com a lei de conservação da massa, porque é ela que vai nos ajudar a encontrar a equação diferencial e, consequentemente, a função de transferência. Então, se a gente voltar aqui no nosso objetivo não é sempre encontrar a modelagem matemática, que é a equação diferencial, para depois encontrar a função de transferência? Pois é, quem vai nos ajudar aqui é essa tal de lei de conservação da massa, assim como a segunda lei de Newton nos ajudou, assim como a lei de Kirchhoff também nos ajudou lá nos nossos sistemas mecânicos e elétricos, respectivamente. Beleza? Então, isso daqui era só para a gente lembrar do que a gente vem fazendo aula a aula e das etapas do nosso processo e do quão metódico é esse processo. O que a gente vem diferindo? Os sistemas, certo? Então, para sistemas hidráulicos, né, para os nossos sistemas fluidos, a lei fundamental para a obtenção dessa dinâmica, como a gente já afirmou, é a tal da lei da conservação da massa, que também é conhecida como balanço de massa ou equação de continuidade, enunciada usando o conceito de volume. O que eu chamo de conceito? Quer dizer, conceito de volume de controle, que na verdade é uma região do espaço estabelecida por uma fronteira imaginária, ou seja, estou delimitando uma superfície de controle. Então, quando a gente diz que o meu sistema, né, é regido por essa lei de conservação da massa, e é claro, né, a gente está falando aqui dos nossos sistemas fluidos, né, estamos falando aqui de óleo, petróleo, enfim. A gente está preocupado com como é que esse fluido vai se comportar. E esse comportamento pode ser analisado, uma das principais formas de ser avaliado é baseado na conservação da massa, ou seja, um controle de massa do volume dentro de uma determinada superfície, dentro de um espaço, digamos assim, em que eu conheço, em que eu especifico uma fronteira imaginária. E aí, né, como não poderia deixar de ser, a gente precisava de uma equação, é claro, né, para a gente se divertir.
Então, essa tal de lei da conservação da massa nos diz que, conceitualmente, volume de controle. Nilson, tá me ouvindo? Deu uma falhadinha, não sei se foi você que ficou mudo ou falhou. Tá escutando, Luciano? Oi, Nilson, tá me ouvindo? Agora tô. Deu uma cortada aqui. Ah, tá. Nilson, tá me ouvindo? Eu acho que ainda tá cortando. Tá. Vamos fazer o seguinte, me dá um minutinho aqui. Cortou de novo. Não estou ouvindo. Nilson, tá me ouvindo? Sim, agora tô. Nilson, Oi. desculpa aí, cara. Eu tô partindo aqui Agora. pro plano B. Ah, Tô tá. passando um cabo aqui no meio do meu apartamento. Vamos ver se agora dá Aham. uma melhorada. Tá? Beleza, não, agora tô estando. De boa. Tá bom. Isso não vinha acontecendo, não, cara. Aconteceu, foi pela segunda vez que isso aconteceu. Enfim, beleza, vamos lá. Então, o que que a gente estava tratando aqui? A gente estava dizendo assim, olha, a tal da lei de conservação da massa é aquela que nos diz que a massa que entra onde? No espaço delimitado, chamado de volume de controle, menos a massa que sai, é igual à massa que fica acumulada. Aonde? Claro, né? No volume de controle. Como é que eu enuncio isso por meio de uma equação? Somatório de massas que entram, somatório de massas que saem, é igual. Aí olha que interessante. Isso aqui é uma derivada. Uma derivada do quê? Uma derivada de massa. Por quê? Porque um menos o outro é variação, é alteração, é aquele nosso delta, né? E aí, como é que a gente representa isso matematicamente? Por meio de uma derivada, tá bom? Então, MI é a variação da massa no tempo que entra no volume, MO, a variação que sai do volume, e a derivada é a variação da massa acumulada, né, no volume de controle. Ou seja, não tem nada de muito diferente das leis que a gente vem utilizando anteriormente, né? Se a gente for pensar bem, está muito bem alinhado com o que a gente viu antes, ou seja, estamos conservando energia de maneira geral. Então, quando a gente usou a lei de Kirchhoff, a lei de Newton e agora a lei de conservação da massa, estamos utilizando a lei de conservação de energia de maneira genérica, digamos assim, né? Beleza, isso daqui é uma equação que vai nos ajudar a trabalhar com esses sistemas fluidos, tá bom? Em especial, para sistemas hidráulicos, a gente considera o seguinte, de que a variação da massa específica, ela é desprezível, ou seja, o fluido é incompressível. Então, não tem variação da massa por si só. Portanto, essa conservação da massa, essa lei de conservação da massa pode ser descrita como vazão. Então, quando eu olho para subtração, digamos assim, entre a massa que entra e a massa que sai, na verdade, como a massa é incompressível, como eu não perco massa do fluido, ou seja, ela não eu não consigo. Incompreensível é de compreensão mesmo? Que ela não Isso, comprime? sim, exatamente. Ah, Então, sim, beleza. quando eu pego um volume de um fluido, eu não diminuo ele fazendo, né, pressão, digamos assim.
Então, o que a gente percebe é que é possível aplicar essa lei de conservação da massa, converter, digamos assim, né, sair de massa propriamente dita, para trabalhar com vazão volumétrica. Opa, aí já é um negócio um pouco mais alinhado, digamos assim, com o tal do fluido, né? Porque agora, com o que eu vou me preocupar? Com o volume propriamente dito. Então, o meu Q aqui é uma vazão volumétrica. O meu QO é uma vazão volumétrica também. E o que é o meu DVS aqui? Continua sendo uma variação, porque é uma derivada, mas do volume do fluido. Então, agora a gente está falando de unidade de volume. Então, por exemplo, né? Quantos litros por minuto, quantos metros cúbicos por hora, ou seja, estamos falando de vazão. E isso, para os nossos sistemas hidráulicos, para a análise daquele nosso exemplo já enunciado que a gente vai trabalhar, que é o tal do tanque, é mais interessante do que trabalhar com a própria massa, certo? Então, a nossa equação, a nossa lei de conservação da massa passa agora a ser, digamos assim, trabalhado com variáveis de volume, com variáveis de vazão. Então, a diferença de vazão me entrega como resultado a variação do volume. Certo? Bom, para a gente continuar estudando um pouquinho desses tais sistemas hidráulicos, a gente precisa dar uma olhada em duas propriedades muito relevantes, muito importantes desse tal de material hidráulico. Bom, a primeira delas a gente vai chamar de resistência e a segunda de capacitância. Opa, então, calma aí. Estamos falando de resistência elétrica, capacitância de capacitor. Não é nada disso não. A palavra pode ser a mesma, mas a gente está falando de uma resistência de um sistema hidráulico e de uma capacitância, ou seja, de uma resistência hidráulica e de uma capacitância hidráulica. E por que a nomenclatura ela é muito semelhante? Por que a nomenclatura ela é semelhante? Não, né? Estamos usando a mesma palavra. Porque a gente vai ver que, analogamente, as características são as mesmas. Tá? Então vamos dar uma olhada primeiro nessa tal de resistência. Resistência hidráulica, também representada lá pela letra R. E que, para a gente definir a tal da resistência hidráulica, a gente tem que, de novo, dividir, de novo separar, para dizer, olha, eu consigo enxergar a resistência hidráulica para dois tipos de fluxos diferentes. Um chamado de fluxo laminar e o outro chamado de fluxo turbulento. O que é esse tal de fluxo laminar? É quando eu tenho um escoamento. Escoamento do quê? Escoamento do nosso fluido. Qual que é esse fluido? Não sei, qualquer um. Quando esse escoamento ocorre de maneira laminar. Como assim laminar? Primeiro, normalmente ele acontece em baixas velocidades e é caracterizado por um movimento em lâminas ou em camadas, onde a gente percebe, né, que uma camada acaba escorregando sobre a camada adjacente. Ah, mas isso é o óbvio, todo fluido se desloca dessa forma, ele escoa desse jeito. Não, não é bem assim, porque tem um tal de regime turbulento desse tal de fluido que acontece de maneira diferente. Primeiro, as partículas, né, o escoamento acontece em velocidades muito mais altas. E essas partículas desse líquido apresentam movimentos aleatórios, algumas, né, em relação ao movimento global do fluido. Claro, esse movimento global tem uma direção predominante, vamos dizer da esquerda para a direita, mas algumas dessas partículas em altas velocidades se movimentam de maneira aleatória. Essa é a tal da resistência hidráulica. Então a gente tem uma resistência hidráulica com regime de fluxo laminar e a gente tem uma resistência hidráulica com regime de fluxo turbulento. Certo? Bom, então, entendido que existe essa tal de diferença, essa diferença entre esses dois tipos de resistência, a gente vai
voltar ao conceito de resistência e daqui a pouquinho chamar esses conceitos de fluido novamente. Esse conceito do regime laminar e do regime turbulento. Antes, a gente precisa entender o conceito matemático para depois chamar as equações que representam essas tais resistências, tá bom? Nilson, na hora que tiver qualquer problema ou qualquer... Só falar, tá bom? Abre o microfone, pergunta, beleza? Beleza, tranquilo. Bom, vamos lá então. Considerando o fluxo hidráulico, fluxo, né? Fluxo do nosso fluido, por meio de uma tubulação curta que conecta dois reservatórios. Então, a gente está fazendo uma análise para uma situação específica, tá bom? Estou dizendo que eu tenho uma tubulação curta entre dois reservatórios. E esse vai ser o nosso objeto de estudo neste tema relacionado aos nossos sistemas hidráulicos, tá? A resistência, ou a tal da restrição, né, ao fluxo de líquido nessa tubulação, ela é definida como a variação na diferença de nível necessária para causar variação unitária na vazão. Na verdade, dá uma olhada nessa equação aqui embaixo, Nilson. A nossa resistência, ou seja, a dificuldade desse fluxo caminhar por essa tubulação, por essa tubulação que liga dois reservatórios, ela é quantificada, agora eu quero quantificar, ela é quantificada pela variação na diferença de nível. Então, esse H aqui é altura, é metro, tá? Então, eu estou falando de variação na diferença de nível, dividido pela variação na vazão de volume, dado em metro cúbico por segundo. Ou seja, a nossa resistência hidráulica, ela é calculada através da variação na diferença de nível, dividido pela variação na vazão de volume, tá? Calma que a gente vai entender como é que eu quantifico isso daí, como é que eu chego nesses números, como é que isso daí me ajuda, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro conceito matemático para a gente conseguir equacionar, tá? Experimentalmente, a relação entre vazão e a altura em regime permanente para fluxos laminares, e aí volto para dizer, ó, essa daqui é a relação geral, a relação genérica de resistência. Só que a gente sabe que existem dois tipos, em dois regimes de fluxo, o laminar e o turbulento. Aqui a gente está dizendo assim, olha, essa tal de vazão que em volume ela vai ser igual para fluxos laminares ao produto entre a altura e um coeficiente que depende das características da tubulação, certo? Então, eu quero calcular a vazão, eu preciso conhecer o quê? A altura e um coeficiente que depende das características da tubulação, tá? Para fluxos laminares. E, já que a gente disse genericamente que resistência é igual à diferença da variação sobre... Resistência é igual à divisão da variação da altura de nível, né? Sobre a variação na vazão. A resistência hidráulica para fluxos laminares é simplesmente a altura sobre vazão. Então, RL é resistência hidráulica para fluxos laminares. Então, a história do L aqui é porque é um fluxo laminar. Como é que eu calculo? Divido a altura do nível pela vazão desse fluido. E isso para fluxos laminares. Por que para fluxos turbulentos a vazão é dada por um coeficiente
que multiplica a raiz quadrada da altura. Logo, a resistência para o fluxo turbulento, RT, é igual a 2 vezes a altura sobre a vazão. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, Nilson? A gente consegue relacionar essas grandezas, resistência hidráulica, altura e vazão, por meio da resistência hidráulica, por meio dessas equações. Essa é a equação genérica. Mas como a gente vai utilizar, pode ser que aconteça de utilizarmos fluidos diferentes, com tubulações diferentes, você pode ter fluxos caracterizados como laminares, onde a vazão é calculada por essa equação e a resistência calculada por essa, e pode ser um fluxo turbulento, onde a vazão é calculada por essa equação e a resistência por essa outra equação, certo? Beleza? Então aqui a gente já finaliza como é que eu enxergo, como é que eu enxergo essa tal de resistência, né? Que dá para perceber que, assim como a resistência elétrica, é, digamos que uma limitação à passagem ou ao fluxo de um determinado fluido. Isso é resistência hidráulica, o que tem uma relação direta, né, com a resistência elétrica. Agora, a gente tem que lembrar que eu tenho dois tipos de fluidos. Eu tenho dois tipos de fluxos, né, ou laminar ou turbulento. E para cada um deles eu tenho equações diferentes que relacionam vazão, altura e resistência. A nossa outra característica é uma característica chamada de capacitância, também capacitância hidráulica, que ela é definida como a variação da quantidade de líquido, vazão, volume, vazão é representado pela letra Q, tá bom? Volume, para causar uma variação na altura do nível. Por isso que capacitância é igual a variação da quantidade de líquido armazenado, ou seja, do volume, dividido pela variação da altura. Ou seja, a hora que a gente enxerga essa tal de equação de capacitância e que ela está relacionada à quantidade de líquido que eu consigo armazenar em relação à altura, você vai ver que ela tem uma relação direta com aquela capacitância elétrica onde eu relaciono com a quantidade de energia que eu consigo armazenar dentro de um campo elétrico, certo? Então, por isso a relação direta entre os termos capacitância elétrica, capacitância hidráulica, está relacionada à quantidade de energia, nesse caso aqui, volume, né, de um líquido que eu consigo armazenar em um determinado espaço. E o que tem de interessante nisso aqui? Por que a gente precisou descrever? Por que a gente trabalhou tanto com esses dois conceitos, né, de resistência e capacitância hidráulica? Porque são exatamente esses dois elementos que são os componentes físicos dos nossos sistemas hidráulicos. Lá nos tais sistemas elétricos, a gente não tinha resistor, capacitor, indutor. Lá nos sistemas mecânicos, você não tinha uma mola, você não tinha um amortecedor, você não tinha uma massa. Aqueles lá eram os nossos elementos. Aqui, nos tais sistemas hidráulicos, os nossos componentes físicos são esses tais resistores e capacitores, caracterizados por essas variações, por essas grandezas que a gente acabou de dizer, o que significam e como que eu calculo. Ah, mas eu não estou enxergando esse capacitor e esse resistor, não. Calma, que no nosso exemplo, isso vai ficar mais claro. Mas antes da gente chegar no nosso exemplo, é interessante a gente sempre lembrar que as nossas variáveis ou as nossas grandezas físicas normalmente são utilizadas para descrever o comportamento dinâmico desse tipo de sistema. Alguma novidade nessa frase? Não, nenhuma, né? A gente vem fazendo isso, vem utilizando essas características físicas, essas grandezas físicas, para descrever o comportamento do sistema. A gente utilizou a massa, a gente utilizou a mola, a gente utilizou o amortecimento, a gente utilizou o resistor, o capacitor, e não só as variáveis.
mas as leis que regem o comportamento desses elementos, tá? Aqui a gente vai ter unidades medidas em vazão volumétrica e altura do líquido. É o que a gente vem tratando, né? Vazão e altura. Bom, relacionado então, listado, tratado sobre os elementos que vão compor conceitualmente o nosso sistema, porque o nosso sistema real a gente não apresentou ainda, mas a gente já disse que, olha, no sistema hidráulico vai ter uma tal de resistência, ó, no sistema hidráulico vai ter uma tal de capacitância, e que quando eu relacionar o comportamento desses elementos, eu consigo fazer análise de um sistema dinâmico. Esse é o nosso grande objetivo. E que, então, já que eu conheço isso, já que a gente acabou de ser apresentado para esses conceitos, a gente vai realizar as mesmas etapas no processo de modelagem matemática. Você vai observar que não vai ter diferença no processo. Para quê? Porque eu estou buscando a representação da dinâmica dos sistemas hidráulicos. Só que agora a gente vai escolher alguns exemplos. Lá nos sistemas elétricos, a gente não escolheu circuitos RC, RL e RLC. Lá nos sistemas mecânicos, a gente não escolheu sistemas que tinham massa, que tinha mola, que tinha amortecedor, atrito viscoso. Pois é, aqui a gente vai escolher um sistema com um tanque e um outro sistema com 2 tanques, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Análise de um sistema hidráulico composto de um tanque e depois a gente vai avançar para um sistema de 2 tanques, tá? Portanto, o nosso objetivo agora é modelar um sistema hidráulico composto por um tanque. Aí aqui sim a gente vai começar a conseguir enxergar onde é que estão aqueles conceitos que a gente descreveu lá atrás de capacitância e de resistência. Por quê? Porque eles são fundamentais na nossa análise, na nossa modelagem matemática. Então, o que a gente quer agora? Considerando o sistema abaixo como linear, ou seja, as variáveis desse nosso tanque com fluido aqui dentro, elas se comportam conforme aquelas equações que a gente disse ali atrás. Por isso eu estou dizendo que ele é linear. Não tenho equações quadráticas no meio da história, eu não tenho problemas com a relação entre entrada e saída, continua sendo linear. Considerando isso, fazendo essa consideração, determine um modelo matemático, ou seja, a função de transferência, e aí vem um detalhe bem importante, que relaciona a altura do nível em regime permanente, o tal do H, com a vazão volumétrica de entrada em regime permanente. O que ele quer dizer com isso? Que ele está te perguntando assim, ó, qual é a função de transferência, considerando a altura do nível. A altura do nível aqui, tá vendo aqui, Nilson? Essa é a altura do meu nível. Nível do quê? Nível do fluido que está aqui dentro. Qual que é o fluido? Não sei. Sei que tem um fluido aqui dentro, que possui uma característica de capacitância C. Lembra que a gente disse que a capacitância está relacionada à energia armazenada? Pois é, energia armazenada onde? No fluido. Então eu quero saber qual é a relação, função de transferência é relação, não é? Divisão, entre a altura e a vazão volumétrica. Que vazão volumétrica? Porque tem uma válvula de controle aqui, ó, que controla a vazão do fluido entrando. Então eu quero saber qual é o comportamento desse líquido, da altura do líquido em relação à vazão de entrada, certo? Então, o que a gente vai procurar? A relação no domínio da frequência entre H e Q, QI especificamente.
Beleza? Bom, aqui a gente está descrevendo quais são os itens, né? Quais são as, como é que eu vou dizer, as variáveis deste nosso sistema. Por quê? Porque aqui a gente só disse, tem um Q, tem um C, tem um R, tem um QO, tem um H, tá, mas o que é o Q, né? Então vamos descrever direitinho. Esse Q é a vazão volumétrica em regime permanente. O que é o QI? É o desvio da vazão de entrada em relação ao seu valor de regime permanente. QO a mesma coisa. O que é o H? O H é a altura do nível em regime permanente. E o que é o H menor? É o desvio do nível em regime permanente, a partir, né, de seu regime permanente. Ou seja, aqui eu tenho vazão, né? Eu tenho um fluido adentrando ao nosso tanque. Aqui eu tenho armazenamento medido pela altura, isso é importante, tá? Eu não estou medindo aqui em volume, eu não tenho aqui a informação de volume, eu só tenho informação de altura. E aqui eu tenho a vazão de saída. Mas olha que eu tenho aqui uma válvula de restrição. Quando eu tenho uma válvula de restrição, qual que é a característica dela? Possuir uma certa resistência. O que é uma resistência? A resistência, de maneira geral, é algo que se opõe a, no nosso caso aqui, é um fluido. Que se fosse uma resistência elétrica, era ao fluxo ordenado de elétrons. E por aí vai. Beleza? Bom, o que a gente faz com isso? A gente vai para a nossa receitinha de bolo, que é a sequência de passos necessária para obter a nossa função de transferência. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é definir o problema. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é encontrar a função de transferência. Mas para eu saber qual é a função de transferência, eu tenho que ter definido qual é a variável de entrada e qual é a variável de saída. Que, por sinal, aqui está errado, tá? Minha variável de saída não é fluxo, minha variável de saída é altura. Bom? E o segundo passo é definir qual que é a teoria, qual que é a lei que rege o comportamento desse nosso sistema. Pois é, a gente já disse previamente que é a tal da lei de conservação da massa. Na sequência, a gente passa a observar algumas simplificações e aproximações, que, para os modelos hidráulicos, constituem mais ou menos as mesmas características das simplificações e aproximações que a gente fez para os anteriores. Ou seja, no nosso caso aqui, o fluido é incompressível, como a gente já disse, e tem massa específica. Lembra da historinha do constante? Então, eu não tenho perda de massa ao longo do meu processo. As minhas resistências fluídicas são constantes. Eu não mexo, eu não mudo não mudo a característica da minha resistência fluídica. E assim por diante. Então, qualquer tanque tem seção uniforme na área diária, ou seja, não tem variação no dimensionamento do meu tanque. As variações das grandezas são consideradas muito pequenas para manter o comportamento do meu sistema linear. Então, o que a gente está fazendo aqui? Simplificando. O que é simplificar? É dizer assim, olha, por mais que tenha alguma variaçãozinha em alguma variável ou em alguma característica do meu sistema, eu vou considerar que ele é mais simples, tá? E o quarto passo, bom, aí sim a gente começa a se divertir em busca da equação diferencial que rege o comportamento do sistema, certo? E qual que é o nosso ponto de partida? O nosso ponto de partida é a equação de conservação, da lei de conservação da massa, só que aplicada a sistemas hidráulicos. Então, não é com massa aqui, é com vazão. Então, vazão de entrada menos vazão de saída é igual à variação do volume no tempo, certo? Esse é o nosso ponto de partida, Tá. Aí o que vai facilitar a nossa vida? Faz o seguinte, pega esse dt aqui, ó, passa ele para cá multiplicando.
igual a gente chegou nessa equação aqui. dt multiplicando a nossa diferença entre as vazões, certo? Aí, lembra da tal da capacitância? Pois é, a gente vai precisar daquela equação também. Por quê? Concorda comigo que o nosso sistema tem capacitância? Está relacionado à capacitância? Por quê? Porque é uma grandeza que trata do acúmulo de energia do meu fluido. Pois é, então essa é uma informação importante. Faz o seguinte, isola esse dV aqui, que significa que dV é igual a capacitância vezes a variação da altura. Tira o dV daqui e coloca C vezes dH. Olha o que você conseguiu aqui. C vezes a variação da altura. Por que eu estou tirando esse dV da minha equação e estou colocando essas variáveis? Porque lembra que em nenhum momento aqui a gente falou de volume? Então, ter volume na equação não me ajuda em nada, porque no meu sistema real eu não tenho quantificado, eu não tenho parâmetro do tal do volume. Portanto, a segunda manobra que a gente faz, além dessa primeira aqui, é utilizar a equação da capacitância, isolando a variação do volume e substituindo nessa equação. Então, agora eu tenho capacitância vezes a variação da altura é igual a diferença entre as vazões. Certo? E aí, outra questão é que, perceba que a nossa equação, que o nosso sistema, quer dizer, perceba que a nossa busca é por uma função de transferência, como a gente disse aqui, ó, que relacione a altura com vazão de entrada. O que isso significa, Nilson? Significa que a variável vazão de saída não me interessa. Se vazão de saída, que é variável, não me interessa, para que eu vou manter ela na minha equação? Quer dizer, não é nem para quê, né? O manter ela na minha equação é um problema. Então, se a gente olha para essa equação aqui, ó, a altura faz sentido estar aqui? Faz, porque faz parte do meu problema. Capacitância faz sentido estar aqui? Faz, porque faz parte da minha aplicação. Vazão de entrada faz sentido estar nessa equação? Faz, porque é inclusive a variável inclusive a variável de entrada da minha função de transferência. Agora, vazão de saída faz sentido estar aqui? Faz parte da equação, mas na verdade ela não me ajuda em nada. O que eu vou fazer então? Vou utilizar a nossa equação de vazão, nossa equação de resistência, tá? Mas resistência de quem? Ah, é porque aqui, ó, resistência é igual a altura dividido pela... Só que isso aqui não é altura em regime permanente, né? É aquela variação. Ah, mas que equação é essa aqui? Onde é que está isso aqui? Volta aqui, ó. Dá uma olhada nessa equação. Faz o seguinte. Isola, pega esse Q aqui, passa o Q para cá, pega esse R e passa para cá. Q é igual a altura sobre a resistência. Ah, mas que resistência é essa? É essa daqui, ó. Eu não tenho uma válvula de saída aqui? Então, qual que é a resistência dessa válvula de saída? Segundo essa equação, a resistência da válvula de saída é a altura dividido pela vazão de saída. Se eu isolar a vazão de saída, passo para cá, passo isso aqui para cá dividindo, eu tenho altura dividido por vazão de saída. Vamos ver se é isso que a gente está fazendo aqui. Vazão de saída é igual a altura sobre resistência. O que a gente vai fazer com isso aqui? Pega essa equação e joga dentro de QO. Quando a gente fizer isso aqui, o que vai acontecer? Olha as variáveis que eu vou ter na mão, Nilson. Capacitância faz parte do meu sistema. A altura faz parte do meu sistema, a altura do nível. E, inclusive, a altura é a minha variável de saída. É ela que eu estou procurando. O
que é essa outra aqui? Ah, isso daqui é a minha variável de entrada, é a minha vazão de entrada. Lembra lá do enunciado? Altura em relação à vazão de entrada. Só que vazão de saída não me interessa, porque não faz parte da minha equação. Lembra que as nossas funções de transferência têm sempre que ter à esquerda as variáveis antes da igualdade e depois das variáveis, e depois da igualdade, a característica do sistema. Então, se é um circuito elétrico, vai ter lá resistência, capacitância, indutância. Se é um sistema mecânico, vai ter massa, vai ter coeficiente viscoso, enfim. Agora, e aqui? Ah, aqui eu vou ter de um lado da igualdade altura e vazão de entrada, só que vazão de saída não tem que fazer parte da minha equação, da minha função de transferência. O que eu vou fazer? Substituo por meio dessa equação, aqui, altura sobre resistência. Quando eu faço isso e manobro algebricamente essa equação, eis que surge aqui a nossa equação diferencial. Ah, como assim equação diferencial? Ora, isso aqui é uma derivada. Então, na hora que eu substituir isso daqui aqui, vou pegar esse dt, vou passar ele para cá, fica mais fácil enxergar, né? Manobro mais um pouquinho, olha o que eu vou ter. RC, resistência hidráulica, vezes capacitância hidráulica, vezes a derivada da altura, mais a própria altura, igual a resistência vezes a vazão de entrada. Logo, eu tenho uma equação diferencial com as duas grandezas que me interessam, altura e vazão de entrada. Logo, se eu aplicar a transformada de Laplace nesta equação, olha que legal, olha o que a gente encontra. H de S, né, domínio da frequência, sobre QI de S, que é igual a quê? Olha que interessante, Nils. Parece uma função de transferência de um circuito elétrico, de um circuitinho RC. No entanto, a gente sabe que não é. Parece, não parece? A diferença é que essa resistência aqui não é uma resistência elétrica, é uma resistência hidráulica. E que aquela capacitância ali também não é uma capacitância elétrica de um capacitor, é uma capacitância hidráulica de um tanque, certo? Mas, de cara, a gente já consegue enxergar que essa característica aqui é de uma função de transferência de primeira ordem. Por que é de primeira ordem? Porque só tem um S aqui. E de onde que vem esse S? Desta derivada. Logo, esse nosso sistema tem como resultado uma função de transferência de primeira ordem, cujo resultado de simulação também será muito parecido com aqueles nossos de primeira ordem, tá? Então, o nosso objetivo, Nilson, era chegar aqui, ó. Chegamos. Aí você vai me dizer assim, pô, Luciano, mas essa história de tanque, eu não estou muito familiarizado com essa história, não. Tanque, o máximo que eu conheço é a piscina. Pois é. Por que a gente está fazendo essa análise? Por que a gente está estudando isso daqui? A ideia é nos tornarmos especialistas em sistemas hidráulicos? Não. Nosso objetivo aqui é dizer, olha, é possível, se você precisar, integrar, inclusive com outros sistemas dinâmicos, dá para você utilizar a mesma técnica, o mesmo método. Pode ser que, em algum momento, você precise fazer isso para um sistema hidráulico e que você precise de, como é que eu vou dizer, de conhecimento mecânico, digamos assim, já que essa aqui é a praia da galera da mecânica, que você não tem. Mas você já tem um rumo, digamos assim, de como caminhar. Ah, tá, não, beleza, eu não sei como é que se comportam essas equações diferenciais aqui. Pô, mas daqui para frente a gente sabe o que fazer. A partir do momento que eu cheguei na equação diferencial, aplico a transformada de Laplace e daqui por diante o ambiente computacional, o ambiente de simulação é o mesmo. Então, volto a dizer,
assim como nosso objetivo lá em sistemas mecânicos não era nos tornarmos peritos em sistemas mecânicos, já que a nossa praia é a elétrica, né, e não dá para, né, dizer que é diferente disso, aqui é do mesmo jeito. Tá? Nosso objetivo aqui não é conhecer a fundo sobre os sistemas hidráulicos, é dizer assim, olha, se você precisar, o caminho é esse. Tá bom? Então, nosso objetivo, nosso primeiro exemplo, era chegar nessa função de transferência. O nosso segundo exemplo relaciona o tal do sistema hidráulico, só que agora com 2 tanques, tá? Ou seja, um sisteminha hidráulico com 2 tanques, também conhecido como sistema de nível líquido com interação, ou seja, existe um contato entre 2 tanques, é dado quando, na saída de um reservatório, a gente tem outro reservatório acoplado, normalmente por meio de uma resistência hidráulica. Então, qual que é o nosso exemplo? Considere o sisteminha a seguir, vou mostrar a imagem, como sistema linear. Então, eu quero saber qual que é o modelo matemático e a sua função de transferência. Só que agora, a função de transferência é outra. Como assim outra? É que ele não está perguntando mais a altura, o H, em relação ao fluxo de entrada. Ele quer saber a relação entre o fluxo de saída, que a gente vai chamar de Q2, em relação ao fluxo de entrada, vazão, né? Fluxo, a vazão. Então, não é H mais sobre Q, agora é Q2 sobre Q. Para ficar mais fácil, dá uma olhadinha no esquema do sistema real. Tenho uma válvula que permite a entrada de um certo líquido, de um certo fluido, em um reservatório de altura H1 e de capacitância C1. Tenho uma válvula aqui, ó, de restrição, com uma certa resistência R1 e com uma vazão Q1. Um outro reservatório H2, com uma altura, né, H2, e uma capacitância C2, e uma outra válvula de restrição para limitar a passagem de um fluxo a uma vazão Q2, tá? Então, como a gente disse, é um sistema hidráulico com 2 tanques com uma interação por meio de uma válvula de restrição entre eles. É um sisteminha comum? Sim, é um sisteminha bastante comum quando se tem esse tipo de processos fabris, de processos industriais, e como a gente comentou agora mesmo, né, em empresas petroquímicas, isso é bastante comum. Beleza? Bom, claro, né, a análise dele vai ser um pouquinho mais complexa do que o primeiro, mas vai seguir a mesma sequência de passos. Definição do problema, aplicação das leis fundamentais. O nosso problema é encontrar a função de transferência que relaciona, aqui sim, fluxo de saída com fluxo de entrada, e a lei da conservação da massa continua sendo o nosso ponto de partida. As simplificações e aproximações são as mesmas, e o equacionamento começa aplicando a conservação da massa no reservatório 1. Então, isso daqui era aquele nosso ponto, não foi o ponto de partida, né? Mas se a gente olhar aqui nessa equação, quando a gente, nessa daqui, não, é nessa daqui, né? Quando a gente já tinha substituído a capacitância, é a mesma dessa, certo? Certo. Aqui, o detalhe, a diferença, é que quando a gente olha para a equação da resistência, ela fala sobre variação, né? Então, quando eu tenho 2 tanques, eu tenho que considerar a variação de 2 alturas, porque eu tenho 2 tanques, tá? Então, existe um pequeno desvio de vazão de saída no reservatório 1 dado por, ou seja, a nossa vazão Q1. Ah, onde é que está esse Q1? Q1 está bem aqui no meio, ó. Então, para eu equacionar essa restrição, eu tenho que considerar essa altura em relação a essa altura. Ou seja, o que impacta? A diferença entre elas. Por isso, H1 menos H2 sobre a resistência hidráulica R1 é igual a vazão. Já para o reservatório 2, a equação não tem essa diferença, porque eu estou fazendo análise
deste fluido em relação a essa válvula de restrição. Não estou olhando para trás. Logo, H2 sobre R2 é igual a Q2, certo? Reescrevendo, aí é aquela nossa festa de novo, né? Manipulação algébrica dessa equação com essa e com essa, que resulta em uma equação como essa. Ah, dá trabalho? Pode ser que dê um trabalhozinho chegar nessa equação, mas que depois a gente pode se divertir um pouquinho com isso no papel e caneta, tá bom? Se a gente aplica a transformada de Laplace, a gente chega numa equação como essa daqui. Não é o nosso objetivo final, tá bom? Nosso objetivo é encontrar, olha aqui, ó. Nosso objetivo é encontrar Q2 em relação a Q. Aqui a gente está no meio do caminho. A gente vai fazer a mesma análise agora para o tanque 2. Porque eu só encontrei o Q1. É como se eu estivesse olhando apenas daqui para trás. Só que eu quero comparar essa variável com essa. Então, se eu já fiz a análise desse pedaço aqui, está faltando a análise desse pedaço aqui. Como que eu vou fazer isso? Mesmo ponto de partida, a mesma equação, só que agora para o reservatório 2. Substituindo, né, fazendo as mesmas análises que a gente não vai fazer aqui, olha que legal. Eis que a gente chega em uma equação um pouquinho mais complexa. Então, como a gente vem fazendo, né, a gente acaba, o nosso livro-texto, inclusive, ele não descreve com todos os detalhes cada um desses passos, mas a gente vai fazer isso quando a gente for fazer algumas atividades, alguns exercícios ou a nossa aula de laboratório, certo? Então, o que, que a gente tem aqui na mão? A equação diferencial do nosso sistema com 2 tanques. Qual que é a diferença do primeiro exemplo para o segundo exemplo, Nilson? Olhando para a função de transferência. Além dela ser maior, claro, e mais complexa. Deixa eu ver o primeiro exemplo aí. Tem bastante diferença, né? Tá aqui, ó, a diferença. Essa equação, ela é de Ah, tá, de segunda ordem. Tá certo. Isso, exatamente. Por que ela é de segunda ordem? Porque não está relacionada a um elemento que é capaz de armazenar energia. Quem que armazena energia aqui? Não é a capacitância? Não é o tanque que armazena fluido? Pois é. Sim. Quantos tanques tem? 2. Se tem 2 tanques, tanques, a função de não. transferência será de segunda ordem, certo? Então, são conceitos que a gente já conhece, não tem nada de novidade nessa história. Se eu tenho 2 elementos que armazenam energia, eu vou ter uma função de transferência de segunda ordem, certo? Beleza? Bom, para a gente terminar, a gente vai dar uma olhadinha nesse tal de sistema hidráulico com o MATLAB. E aí uma forma simples, né, de muitas vezes de representar um sistema dinâmico é utilizar a interconexão de subsistemas mais simples, que a gente vai chamar de diagrama de blocos, tá? Um subsistema dinâmico, né, normalmente ele é representado por um diagrama de blocos com entrada, saída e função de transferência, né? Aquela historinha da caixinha que a gente viu lá no MATLAB, dizendo assim, olha, eu tenho uma entrada, tenho uma saída e eu tenho uma caixa no meio. O que tem nessa caixa? A função de transferência. Então, o que a gente vai fazer? É tentar quebrar esse nosso processo em processos menores, tá? Então, quando a gente consegue representar um sistema complexo por meio de subsistemas, a gente consegue interligar por meio de junções de soma e pontos de ramificação. Ah, como assim? Tá vendo esse subsistema, esse sistema com 2 tanques que a gente acabou de encontrar essa baita de uma função de transferência, ou seja, com vários produtos R1, R2, enfim, soma e pois é, a gente vai tentar dar uma quebrada nisso daí, a gente vai tentar quebrar
esse sistema por meio de diagrama de blocos e ver o que acontece se a gente for para dentro do Simulink. Como assim? Faz o seguinte, tenta representar cada equação das que a gente trabalhou lá atrás por meio de um diagrama de blocos. É esse o nosso objetivo aqui. Essa historinha de diagrama de blocos, ela é muito interessante, principalmente quando a gente vai para dentro da teoria de controle moderno. Não sei se você já fez a disciplina, ou se está fazendo agora, mas lá vocês vão se divertir muito com diagrama de blocos, certo? Bom, aqui a minha missão vai ser, vamos tentar converter uma única equação, que é um pedaço do meu sistema, em um diagrama de blocos? Como que eu vou fazer isso? Faz o seguinte. Primeiro, aqui eu tenho uma equação diferencial no domínio do tempo. Mas o que eu quero aqui? Não é uma função de transferência dentro do bloco? Não foi isso que a gente fez antes? Como que eu vou fazer isso? Toda vez que eu tiver uma necessidade de encontrar um diagrama de blocos, eu preciso primeiro encontrar a equação no domínio da frequência. Então, eu preciso aplicar a transformada de Laplace. Para eu aplicar a transformada de Laplace aqui, o que eu vou ter como resultado? C1 vezes S, porque eu tenho uma derivada, vezes H de S. Só que no caso H1 de S. É igual a Q de S menos Q1 de S. Olha o que resolve essa questão aqui. Olha o qual é o elemento do diagrama de blocos que implementa uma subtração? Esse carinha aqui, chamado de soma. Né? Vai ser uma soma, claro, mas tem um sinalzinho negativo aqui. O que isso aqui está me dizendo? Que é Q de S menos Q1 de S. Então, Q de S é uma variável de entrada, menos Q1 de S. Então, esse pedaço aqui eu já resolvi. Mas o que está faltando? Está faltando o outro lado da minha igualdade, que não vai ser tão simples assim. Como assim? Perceba que a saída dessa somatória é Q de S menos Q1 de S, correto? Só que a saída do meu diagrama de blocos tem que ser H1. Na verdade, é porque a gente está enxergando essa equação aqui sem isso daqui estar isolado. Mas faz o seguinte, isola H1 desse lado aqui. Aqui não é C1, S de H1, pega o S, passa para o lado de cá, pega o C1 e passa para o lado de cá dividindo. Sabe o que você vai ter? 1 sobre C1 vezes S. Esse é o resultado. Por isso que eu consigo escrever uma equação como essa daqui, dessa forma. Tá? Então, na verdade, o que está aqui dentro é porque a saída H1 aqui não está isolado. Então, quando eu isolo o H1, o C1 passa dividindo, o S passa dividindo. Por isso que fica 1 sobre C1 de S. Vamos olhar para esse outro aqui, para ver se fica mais fácil enxergar isso. Olha aqui. O que está dizendo essa equação? Que a minha saída, Q1, é igual a diferença entre H1 menos H2, no domínio da frequência, dividido por R1. Então, põe um somatório de novo, H1 menos H2, vai ser a saída, vai ser essa setinha aqui. Então, isso daqui vai ser igual a esse Q1. Isso daqui multiplicado por... Porque lá, quando a gente fez a análise do MATLAB, com o Simulink, a gente disse assim, olha, o diagrama de blocos é assim, eu tenho uma entrada que multiplica o que está aqui dentro, que tem que dar igual à saída. Então, a saída Q1 é igual a H1 menos H2, que é o que me dá esse elemento do diagrama de blocos, vezes 1 sobre R1. Tá aqui, 1 sobre R1. Então, por meio dessa equação, eu chego num diagrama de blocos como esse.
Tá, beleza, mas isso aqui não é o comportamento do meu sistema. Não, não é. Porque a gente tem ainda essas outras duas equações que a gente utilizou para também compor essa função de transferência completa. Mas eu não quero fazer o meu diagrama de blocos por meio de um único blocão com isso aqui tudo, não. Eu quero fazer ele em partes, em pedaços. Um subsistema, dois subsistemas, três subsistemas, quatro subsistemas para que quando devidamente conectado cada um desses subsistemas, a gente chegue num diagrama de blocos como esse aqui. Ah, mas você está doido? Como é que eu vou saber como é que eu vou conectar esse bloco nesse e esse nesse? Bom, primeiro que as variáveis, né, são bem conhecidas. Então, para você conectar o Q2, a saída Q2 só pode ser na entrada Q2, né? E assim sucessivamente. Ah, mas é claro que a gente não estudou com o devido cuidado, a gente não parou com o devido cuidado para enxergar isso daqui. Como é que a gente faz cada uma dessas conexões? Só estou exemplificando que é possível, ao invés de criar uma única função de transferência deste tamanho e simular no Simulink, é possível você pegar cada uma das equações quebradas, construir pedaços de blocos e chegar em um diagrama de blocos completo como esse. E se a gente levar isso para dentro do Simulink, vai ser uma coisa mais ou menos como essa daqui, certo? Uma função de transferência como essa daqui, representando cada um das funções de transferência. Certo? Certo. Nilson, a aula de hoje foi tensa, hein? Foi extensa. Foi. Essa Eu foi não tô boa. pensando aqui, não sei se é porque a gente é acostumado a saber só elétrica, não é que entre hidráulica parece que tá meio complicado. Faz parte. Eu também sinto a mesma coisa. A gente se sente, às vezes, até desconfortável, né, para falar de um assunto como esse. Mas, como eu te disse, ó, a gente conclui. Nosso grande objetivo é entender que é possível fazer a análise também de sistemas hidráulicos, porque a gente tem conhecimento para montar todo o processo. Por mais que aquele início ali, o conceito daquelas variáveis hidráulicas seja, né, meio complicado de se enxergar, o processo como um todo a gente conhece, tá? Inclusive, essa partezinha de diagrama de blocos vai ser bastante útil em outros momentos, tá bom? Então é por isso que a gente já está introduzindo, para tomar um pouquinho de ter um pouquinho de contato, porque vai ser bem importante para vocês, tá bom? Nilson, alguma dúvida? Alguma questão? Bom, a gente Não, tratou da tá teoria. tranquilo. Hã? Aham, tá tranquilo. A gente tratou da teoria, depois a gente vai fazer tanto exercício quanto simulação. Aí as coisas ficam um pouco mais sedimentadas, um pouco mais claras, mas quero terminar dizendo que os nossos exercícios já estão lá, né? Da aula passada, os da aula de hoje eu vou postar hoje mais tarde, e que a gente não perca prazo e não deixe de fazer. Tá bom, Nilson? Certo? Eu ainda não estou fazendo aquele acompanhamento de quem entregou e quem não entregou, né? Estou lá recebendo, vendo lá um monte de e-mail que a galera está mandando, mas, a minha recomendação é claro, é sempre para que vocês não deixem para o final, tá bom? Acompanhem semanalmente as atividades que eu estou passando, acompanhem semanalmente as atividades do AVA, acompanha o desafio nota máxima, porque a gente tem que terminar esse semestre muito bem, beleza? Feito? Beleza. Certo? Dúvidas? Não. Luciano, você falou que teve reunião com a Lilian, aí você tá falando sobre aula prática, mas essa aula prática é pensando no retorno às aulas ou é um outro método, assim, de aula Não, prática? aula Tem dúvida ambiente disso. computacional. Estamos falando de, no nosso caso, vai ser sempre, né, computador. A questão é que para essa nossa disciplina, o que a gente vai fazer? Eu vou informar para todo mundo no grupo o que a gente vai precisar de instalar em computador, né, para que vocês se preparem para essa aula, tá bom? Vai ser uma aula, teoricamente, pelo menos nessas próximas semanas, porque a gente não sabe como é que vai ficar o mês de junho, a gente vai fazer a aula prática em ambiente computacional, tá bom? Aí eu vou dar as Ah, devidas orientações para cada disciplina, como é que a gente vai fazer. Feito? certo, certo, entendi. Então tá bom. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se precisar de alguma coisa,
Beleza? Beleza, Luciano. Então tá bom, então tá bom. Nilson, ó, valeu aí. Muito obrigado. Um bom resto de semana aí. Uma boa noite. Valeu. Abraço. Você também, Luciano. Um abraço. Até mais.